Olá, muito boa noite para todo mundo. A lua sucedeu o sol no céu, prateando a pradaria. Na mataria, a passarada terminou a cantoria e se aninhou. E o sertão se aquietaria se não fosse a viola choradeira do seu Zé Garcia, animando no arranchamento da comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV, a nossa reunião novidadeira, que está começando agora com a apresentação da prosa brideira do dia. O 2024, recentemente terminado, foi o melhor ano da nossa história em vários setores do mercado pecuário, incluindo entre os que tiveram um desempenho extraordinário, a produção de carne bovina, né? O balanço final a respeito do resultado do país inteiro ainda não foi fechado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas enquanto a gente espera, os companheiros e companheiras boiadeiros estão convidados a apreciar os números apresentados por Mato Grosso, que, sendo o dono do maior rebanho do Brasil, conforme já é da sabedência geral, serve bem de referência nacional nesse terreiro, né? De acordo com o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, no ano passado foram abatidos pouco mais de 7.350.000 animais, o maior volume já registrado pelos frigoríficos do estado. Em relação a 2023, o caso foi de um substancioso aumento de 19,3%. Destrinchando agora o relatório distribuído na praça, a quantidade de machos entregues na indústria avançou para 3.890.000 animais, o que representou um engordamento também bastante expressivo de 15,8%, fazendo sempre a mesma comparação, né? Mas preste bem atenção, o amigo pecuarista, na participação das fêmeas no total de animais recebidos pela indústria, que foi de 47,1%, a maior desde o já muito distante ano de 2006. Nos 12 meses considerados, foram para o gancho 3.470.000 cabeças desta categoria, com um forte crescimento de 23,6%, pareando mais uma vez com o ano retrasado. Mas o interessante foi que, apartando o mês de dezembro, o que aconteceu foi que o abate de vacas e novilhas continuou aumentando sim, mas numa toada muito mais acanhada, com um percentual raquítico e desmiringuido de 0,8%. Isso em relação a novembro do ano passado mesmo, né? Pois então, nem seria carecido de dizer isso aqui, porque todo mundo que lida com gado já sabe perfeitamente que é a vaca quem manda no mercado, né? Mas o fato é que esta situação é uma clara indicação de que está ficando mais interessante para o fazendeiro segurar as fêmeas na propriedade. E a finalidade só pode ser voltar a investir na cria. Se isso for verdade, e é muito difícil que não seja, a gente já está bem perto de comprovar que o ciclo de baixa da nossa atividade já terminou e que a pecuária brasileira já pegou o rumo de subida na ribanceira. Correndo chão por este mundão do sertão, da estrada só o que o viajante vê nas invernadas é o capim verdejante tomando conta dos campos, pontilhados de branco em manchas de tamanhos variados, conforme o gado vai se arregalando no pasto, já perfeitamente recuperado da última estiagem, né? Mas para quem ganha a vida na lida de boiada, só a beleza da paisagem não põe à mesa. E foi na intenção de ajudar o amigo pecuarista que precisa garantir a produção de comida de qualidade para o rebanho na propriedade, que o Terra Viva DBO na TV criou esta nossa sessão sobre pastagens, que hoje está na responsabilidade do engenheiro agrônomo Felipe Moura, colunista convidado aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é a importância de garantir o máximo rendimento do pasto para melhorar a produtividade e a rentabilidade da nossa atividade. Confira. No pasto é mais barato. Indiscutivelmente, o menor custo de um alimento para um bovino vem das pastagens. A capacidade de transformação dos fatores de crescimento de uma pastagem é uma via de mais eficiência e de menor custo para o produtor. Sistemas de produção a pasto levam em consideração o clima de cada região. Regiões onde você tem a capacidade de usar plantas forrageiras de clima tropical
elas vão usar muito crescimento através de muita água, muita luz e muita temperatura. Nesse sentido, eu estou explorando o mérito genético da planta forrageira. Em climas mais temperados e de temperaturas mais amenas, o uso de plantas de inverno vão ter um maior valor nutricional, porém uma menor taxa de lotação. Independente desses dois ambientes, o binômio entre taxa de lotação e ganho dos animais é que nos dá a produtividade. Mas por que no pasto é mais barato? Porque os indivíduos, os bovinos, é que estão colhendo a forragem. Eles é que estão trabalhando para nós. Quando a gente compara isso com o confinamento, nós é que estamos trabalhando para os animais. O que precisa é que a eficiência de colheita seja elevada. A quantidade de forragem produzida deve ser colhida pelos animais. E quando isso acontece, o uso de adubação para intensificar esse processo faz todo sentido. Produzir mais por área de uma forma eficiente vai fazer com que esse quilo de matéria seca seja o mais barato possível. A eficiência do manejo a pasto pode ser potencializada com uma velocidade maior da taxa de acúmulo. Isso significa que quando se usa fertilizantes, essa adubação aumenta essas taxas de crescimento. Mas se elas aumentam a minha necessidade de ter um manejo relacionado à colheita desse pasto. Quanto maior a taxa de acúmulo, maior a nossa necessidade de ser eficiente para recolher essa forragem produzida. Nesse sentido, eficiência de colheita com aumento da adubação consegue aumentar a produtividade a um custo mais barato. A gente vai fazer agora uma parada ligeira na função, mas é só o tempo de piscar o olho 2 vezes e antes da terceira o Terra Viva DBO na TV já vai estar de volta. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Conforme é o roteiro costumeiro de todo começo de ano, o consumidor brasileiro, afogado em tantas contas para pagar, as velhas e as novas que não param de chegar, está padecendo de inapetência de carne. Não por uma questão de preferência, sim por motivo de falta de dinheiro, né? Mas, por outro lado, o comprador estrangeiro está cada vez mais animado e querendo arrematar tudo o que tem de carne no mercado. E a exportação continua aumentando em vez de diminuir, como seria o esperado. Acontece que, justamente agora, nesta hora de demanda crescente, o companheiro fazendeiro não está tão interessado em fazer a negociada do seu gado. E o resultado é que a nossa praça boiadeira passou a maior parte de janeiro embicada na subida da ribanceira. Pois então, para adquirir maior clareza no entendimento da atual situação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria, que está abancado e ajaezado na frente do computador na casa dele em Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Felipe. Mais uma vez é uma baita satisfação ter a sua presença aqui no nosso rancho. Seja muito bem-vindo e obrigado por você dividir com a gente um pouco da sua sabedência a respeito dos enleios e devordeios do mercado. Sidney, muito obrigado pelo convite, em nome de toda a equipe da Scott Consultoria. É um prazer estar aqui falando com você e todo mundo que está nos acompanhando em casa. Vamos lá, vamos prosear um pouquinho a respeito do mercado boi. Então vamos. Ô Felipe, por que foi que o consumidor brasileiro começou o ano fazendo fila na porta do açougue e agora está perdendo o apetite, hein? Ô Sidney, na nossa interpretação, a gente viu um 2024 com alguns dados divulgados pelo IBGE, com a renda per capita do brasileiro aumentando ao maior nível desde 2021, então o brasileiro estava com um poder de compra melhor ao longo do ano passado. Finalzinho do ano, nós temos a entrada de 13º salário, as festividades de final de ano e menos massa desempregada no Brasil no final do ano passado. Então, com esses fatores, na nossa interpretação, houve um fôlego para que, com a entrada do salário agora no começo de 2025, nesses primeiros 15 dias, o consumidor doméstico conseguisse buscar mais a carne bovina no mercado, mesmo com os preços dela no varejo
ainda pouco atrativos, pensando em quedas que poderiam ter acontecido nesse comecinho do ano. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Depois das últimas altas do preço da carne no varejo, né? O que é que a gente pode esperar do comportamento do consumidor brasileiro ao longo desse 2025 que acaba de ser começado? Esse é um dos pontos de incerteza do mercado na nossa interpretação para esse ano de 25, porque em 2024, claro que não entrando no mérito da questão política, mas houve ali um inchaço na questão de renda no mercado brasileiro em função de políticas públicas, isso acabou estimulando a renda per capita do brasileiro, e 2025 talvez a gente não consiga ter esse mesmo dinamismo. Até mesmo no aspecto de crédito, pensando numa taxa de juros com 2 dígitos, pensando na Selic para giro de capital no mercado brasileiro, deve ficar mais oneroso para o brasileiro adquirir crédito, conseguir ter esse crédito em mãos. Então, assim, na nossa interpretação, com um mercado menos ofertado de bovinos, que é a nossa expectativa para esse ano, frente, é claro, a 2024, que foi o melhor ano da história, e uma demanda crescente no mercado externo, o mercado interno deve acabar migrando um pouco o seu consumo para proteínas de outras origens animais. Então, e o preço da carne vai continuar subindo no balcão do açougue, Felipe? Assim, me parece ter chego aí a um platô, tá? Um limiar. Eu não diria que em 2025 a gente veja esse preço disparando, mas talvez no segundo semestre desse ano sim haja espaço para que isso aconteça. E em 2026 eu acredito que sim, tem alguns fatores que o mercado doméstico pode ter de pontos positivos para estimular o consumo de carne bovina. Qual deles, por exemplo? A questão da alíquota do imposto de renda, a isenção dele para quem recebe até R$5.000. Isso liberaria uma renda em uma parte significativa da população que poderia ser destinada ao consumo doméstico. 2026, ano eleitoral, pode haver um estímulo por parte aí do fundão partidário com as contratações temporárias. Então, 25 talvez a gente não veja um avanço tão robusto para os preços da carne no mercado varejista ao consumidor brasileiro, mas 2026 há um fator, além da questão aqui que eu citei desses 2 componentes, também de oferta que deve acabar sustentando os preços da carne lá para 2026. Ô Felipe, olhando agora para a fila de navios que estão esperando no porto para carregar, né? Qual é a explicação para essa animação extraordinária do nosso setor exportador de carne bovina, hein? Bom, nós temos aí alguns componentes. O primeiro deles a gente já até comentou ao longo de 2024, mas nosso principal concorrente, que é o mercado norte-americano, está passando por uma dificuldade muito grande com relação ao seu rebanho e os preços da arroba por lá e, consequentemente, da sua carne disparando. No caso do mercado internacional, houve uma maior alocação de compras pela carne brasileira em função de preços atrativos. Nós passamos praticamente todo o ano de 2024 com uma carne bovina exportada na casa dos seus $4.000 a tonelada, até 4,5 nessa banda ali. E para o final do ano, quando a arroba do boi gordo começou a subir aqui no Brasil, é que os preços em dólares começaram a ser repassados ao consumidor internacional. Junta isso, mais um dólar que acabou ficando muito apreciado frente ao real, a carne bovina brasileira ficou interessante para o consumidor internacional, que com um dos seus principais fornecedores praticamente fora de combate, tendo até que comprar carne bovina do Brasil ao longo da temporada passada, estimulou a nossa exportação, que quebrou recorde no ano passado e tem uma perspectiva positiva para 2025. Ô Felipe, falando justamente dos Estados Unidos, né, eles também foram o nosso segundo melhor freguês no ano passado, né, ficando atrás só da China. E agora, Felipe, será que com aquele senhor do cabelo amarelo lá na cadeira presidencial, ele pode querer atrapalhar a vida do exportador brasileiro, hein? Olha, é uma questão que todo mundo tem feito a respeito do mercado norte-americano. Em 2024, foi realmente o nosso segundo melhor comprador, tá? Por uma questão de necessidade, cabe a gente destacar isso mais uma vez, foi uma necessidade no mercado norte-americano e olhando para a conjuntura de 2025, essa necessidade ela deve continuar, tá? Então, o USDA ele está projetando aí um acréscimo da importação dos Estados Unidos, uma diminuição da sua exportação e isso tende a manter o fluxo comercial entre nós e o mercado norte-americano pujante ainda para essa temporada de 2025. Agora,
há aí a possibilidade de aumento de tarifas através do governo de Donald Trump, que podem afetar o mercado brasileiro como medidas protecionistas ao mercado local, ao mercado norte-americano. Não acredito que, para um primeiro momento, isso venha a acontecer, tá? Nós já praticamente completamos a cota que temos de exportação aos Estados Unidos. Ela é preenchida agora, uma cota com preços, com tarifas menores agora no começo do ano, e a gente já praticamente completou toda essa cota. Então a gente passa agora para a segunda cota, a segunda base de tarifa, que é uma tarifa mais alta, e isso, na minha interpretação, não deve ser um movimento que venha a ser alterado para o ano de 2025. Evidentemente que a gente vai continuar acompanhando, né? Isso está gerando uma grande expectativa aí para todo mundo do setor, né? E vamos continuar torcendo para que a gente continue crescendo aí no mercado internacional. Ô Felipe, queria agradecer demais a sua participação, mandar um grande abraço para você e para toda a turma boa da Scott aí, e em breve a gente volta a conversar. Abração, Felipe, obrigado. Muito obrigado, Sidney, estamos à disposição aqui a hora que precisar. Um forte abraço e até a próxima. Até mais. Em transporte de boiada arisca, faz bem quem não arrisca com a sorte. E sendo este o nosso caso nesta empreitada, a hora agora é aconselhada para fazer mais uma parada ligeira, mas já fica a companheirada avisada de que na parte derradeira da jornada, a gente vai aproveitar o tempo no eito para conversar a respeito do andamento da negociação do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. A forte demanda no mercado internacional e a disparada do dólar em relação ao real estavam ajudando a empurrar o carretão na subida do estradão, mas com o consumidor brasileiro sem dinheiro e o povo sendo obrigado de novo a gostar mais de arroz e feijão com ovo, a nossa Praça Boiadeira agora está ameaçando sair do prumo e perder o rumo. É já que o Terra Viva DBA na TV vai voltar. Aguarde. Com o sertão já entrando no alto verão e o peão comemorando e apreciando a visão do pasto já perfeitamente recuperado, a nossa obrigação continua sendo de não deixar ninguém ficar sem informação a respeito do andamento da negociação com boi gordo no mercado. E atenção, muita atenção, os companheiros e companheiras fazendeiros do Brasil inteiro, porque o caso que tem para ser contado é que, depois de ficar embicada na subida da ribanceira desde o meado do mês passado, a nossa Praça Boiadeira agora já está saindo do prumo e perdendo rumo em algumas das principais regiões de comercialização de animais do país. Mas ainda não é o caso de achar que o mercado vai descambar, até porque esta situação já estava sendo esperada, por conta da conjuminação de alguns motivos que estão se combinando para tirar um pouco da força da cotação. A primeira questão é que, conforme todo mundo tem bem sabedência, né? Depois de passar o final do ano passado com o orçamento menos apertado, o consumidor brasileiro já está de novo padecendo de inapetência de carne, porque o dinheiro agora acabou e o próximo salário só sai depois da virada do calendário. É verdade verdadeira mesmo que a animação do comprador estrangeiro ajudou a garantir a boa demanda, mas 70% da nossa produção ainda fica aqui no mercado caseiro, né? E é lógico que essa redução do movimento faz uma baita diferença. Por outro lado, também por conta do avançamento do tempo, o que está acontecendo é que, mesmo devagar, a oferta de gado terminado está sim voltando a aumentar. A explicação é que, primeiramente, muitos companheiros fazendeiros que estavam retirados do serviço com mestiço em ofício só de descanso, agora já estão voltando para a lida e, tendo de correr para ganhar a vida, estão aproveitando o vício do capim nas invernadas e o bom estado da boiada para retomar a negociada. Além disso, com a disparada do dólar em relação ao real e com a fome do mercado internacional, para o frigorífico foi vantajoso pagar mais pela mercadoria para garantir o atendimento da sua freguesia estrangeira, o que, logicamente, ajudou a abrir muitas porteiras, né? No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro e, diferentemente do que estava sendo o nosso roteiro costumeiro, o mercado pecuário andou em rumos variados, com a arroba subindo em 4 dessas praças, mas caindo nas outras 5. Começando então a recitação da lista pelas piores notícias, que é para deixar as melhores para o final,
a gente registra que em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e também em Três Lagoas e em Dourados, o boi foi derrubado para R$ 310 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No norte de Mato Grosso, a derrisada foi geral, com o macho caindo para R$ 315 e a fêmea para R$ 300 redondos. Mas em Cuiabá, capital do estado, aconteceu o contrário, com o boi pulando para R$ 320 e a vaca arredondando os R$ 300. Nas Minas Gerais, o comportamento dos preços também foi desencontrado, sendo que em Belo Horizonte, a capital do estado, caiu tudo, com o macho piorando para R$ 318 e a fêmea para R$ 298. Já na região sul, o carretão continuou embicado na subida do estradão, com o boi melhorando para R$ 317 e a vaca para R$ 298. No Espírito Santo, a alta foi só para o macho, que está valendo agora R$ 300. E no Rio de Janeiro aumentou tudo, com o boi sendo promovido para R$ 315 e a vaca para R$ 295. Eu estou com preguiça de fritar linguiça, mas também não estou querendo comer só ovo de novo. E aí eu resolvi ir visitar a tia Maria, que é cozinheira de primeira e mora logo ali na Água da Anta, para ver o que é que ela vai fazer de janta. Cheguei junto com o tio Pio, que estava vindo do Rio com uma fieira de traíras que foram assadas e servidas na moda caipira, com arroz, feijão e cambuquira. E agora eu estou indo embora, já pensando no dia de amanhã e na casa de quem eu vou me convidar para almoçar. Nessas prosinhas rimadas que são recitadas aqui no fechamento da nossa apresentação de todo dia, todas de minha própria autoria, eu juntei um pouco das coisas que eu vi, vivi e aprendi no meu tempo de criança no interior, com as tantas experiências e sabedências que eu adquiri nas minhas andanças por este mundão do sertão brasileiro, no meu ofício de arrecadar notícia para falar aqui na televisão. E o resultado desta misturança, os companheiros e companheiras boiadeiros ou não, podem conferir nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que hoje estão espalhados pelo país inteiro e já foram levados até para o estrangeiro. E se por acaso alguém que também tem identificação com a nossa cultura pura e verdadeira, queira saber como fazer para comprar qualquer um dos exemplares ou logo a coleção inteira, pode fazer o favor de ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Pois então foi muito grande a nossa satisfação de passar esse tempo aqui com o povo desse sertão e por toda essa atenção que a nós foi dispensada, a comitiva fica muito obrigada. Mas agora, estando a hora avançada, pede licença para fazer a retirada, deixando um abraço e prometendo voltar com Terra Viva DBO na TV amanhã às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Pois então, até a vista e até lá então.